O céu daquela manhã em Petrópolis parecia desabar em nuvens espessas, como se a própria natureza quisesse impedir o que estava por vir. Vinícius desceu do carro com a mochila nas costas, prancheta na mão e os olhos famintos por história. Era seu penúltimo ano de faculdade e ele queria impressionar. Sua ideia: documentar as estruturas esquecidas da arquitetura funerária do século XIX. O lugar escolhido era um cemitério isolado na zona rural, afastado das rotas turísticas e envolto por mata densa. Havia uma lenda local sobre ele, mas ninguém a levava a sério. A prefeitura o mantinha com o mínimo de cuidados, apenas por sua importância histórica. Havia estátuas cobertas de limo, túmulos de mármore rachado e placas de bronze com nomes corroídos pelo tempo. Um silêncio viscoso pairava sobre tudo, cortado apenas pelo vento e o rangido de alguma árvore mais seca. Acompanhado de seu orientador, professor Ramiro, e dois colegas de curso, Clara e Júlio, Vinícius caminhava entre os túmulos com uma espécie de reverência curiosa, até que seus olhos foram capturados por uma construção baixa de pedra, quase engolida pela vegetação. "O que é aquilo?" perguntou, apontando. Era uma edificação semicircular, feita de blocos de granito escurecidos, com uma grade de ferro antiga à frente. Estava entreaberta, como se convidasse para dentro. Acima da entrada, uma inscrição corroída quase legível. Asterisco domus sum asterisco. "Ossário subterrâneo", murmurou o professor, com o senho franzido. "Ninguém entra aí. A estrutura está condenada. E ninguém sabe onde isso termina. É perigoso." Mas Vinícius já estava hipnotizado. O ar ali era mais frio. O mato em volta parecia mais alto, como se crescesse diferente naquele ponto exato. "Só uma olhada rápida", disse ele, meio brincando. Ramiro, mais ríspido, o cortou com firmeza. "Isso não faz parte do escopo. E esse lugar tem um histórico peculiar. Fica longe." Mesmo assim, enquanto Clara fotografava uma estátua caída e Júlio anotava dados da planta do cemitério, Vinícius tirou discretamente uma foto da entrada do ossário. No olhar dele, havia mais do que curiosidade acadêmica. Havia uma ânsia, algo visceral. A noite caiu cedo naquele dia, como se a escuridão tivesse pressa. E Vinícius, é claro, voltou. Sozinho. A madrugada na serra chegou com um frio úmido que penetrava até os ossos. Vinícius parou o carro a poucos metros da entrada lateral do cemitério, coberto por névoa. O som do motor foi o último ruído familiar que ouviria naquela noite. Na mochila, levava uma lanterna de LED, o celular carregado com uma luz auxiliar, um gravador de voz e uma garrafa de água. Ao passar pelo portão enferrujado, sentiu o cheiro acre da terra molhada. Tudo estava silencioso demais. Nem grilos, nem vento, como se a mata estivesse prendendo a respiração. Seguiu o caminho já memorizado. O ossário estava lá, à sua espera, como um segredo mal enterrado. A grade metálica ainda semiaberta rangia baixo quando ele empurrou. A primeira coisa que notou ao descer os degraus de pedra foi o ar. Quente, abafado, como se o lugar respirasse. A umidade escorria pelas paredes de pedra, formando listras escuras e brilhantes. Os degraus estavam escorregadios, cobertos por limo e pequenas raízes que se infiltravam por rachaduras no teto. Cada passo ecoava como se ele estivesse sendo anunciado às profundezas. Ligou o gravador. Registro 1. Iniciando descida no ossário subterrâneo do cemitério da Pedra Alta. O local aparenta cerca de 20 degraus. A estrutura é de alvenaria colonial. O ar é pesado. Ao chegar ao último degrau, a lanterna revelou o corredor principal. Era estreito, de paredes circulares, quase um túnel. Nas laterais, nichos de pedra continham ossos empilhados. Crânios, fêmures, costelas, alguns cobertos por teias, outros limpos, como se tivessem sido recentemente manuseados. Ele parou. A disposição dos ossos, artística, ritualística. Alguns crânios parecem enfileirados propositalmente. Não é uma organização comum para armazenamento funerário. Conforme avançava, a estrutura se bifurcava, abrindo novas passagens. Corredores tortos, portas de madeira quase apodrecidas e pequenas placas ilegíveis cravadas em muros com inscrições em latim. E então, um som, baixo, contínuo, quase um zumbido.
como um sussurro sendo entalhado na pedra. Ele parou. Apontou a lanterna para trás. Nada, mas o som seguia, como se estivesse embaixo dele. O chão, de repente, parecia menos firme. Por um instante, pensou em voltar, mas a curiosidade foi maior. Estava documentando um lugar que talvez ninguém tivesse visto há décadas, talvez séculos. O corredor à frente parecia curvar-se para baixo, como uma espiral. A pedra ficava mais escura. E o cheiro ficava cada vez pior. Ele parou para beber água. Foi nesse momento que percebeu algo. O gravador parou sozinho. Tentou religá-lo. Nada. O celular perdeu o sinal. A lanterna piscou. E então, silêncio absoluto. Não o silêncio natural da madrugada. Era um vazio, onde nem o som da própria respiração parecia existir por completo. Vinícius respirou fundo. Hesitou. Mas seguiu. A descida o chamava. E algo lá embaixo esperava. A lanterna voltou a acender, mas sua luz já não parecia atravessar a escuridão como antes. Era como se o próprio a tivesse engrossado, formando um manto opaco que engolia o feixe. Vinícius seguia mais devagar agora. O corredor se estreitava, e as paredes de pedra estavam cada vez mais próximas de seu rosto. Ele já não ousava tocar nas laterais. Havia musgo, limo e algo mais. Algo que se movia sutilmente ao menor toque, como pele viva. A estrutura se tornava mais irregular. Parte das paredes estavam abertas em buracos de formas desiguais, como bocas fossilizadas. E nelas, os ossos já não estavam apenas empilhados, estavam encaixados, como se fizessem parte da própria rocha. Braços entrelaçados, costelas projetadas, crânios inclinados para frente, como se observassem quem passasse. A cada passo, a sensação era mais forte. Ele estava sendo observado. Parou. Apontou a lanterna para o lado direito, onde um nicho mais profundo se estendia como uma fenda. Foi ali que viu 2 olhos, pequenos, vermelhos, imóveis, fixos nos seus. Por reflexo, deu um passo para trás. A lanterna tremia em sua mão. E então os olhos se moveram. As órbitas piscaram. As pálpebras estavam costuradas com fios enegrecidos, mas ainda assim, o olhar seguiu Vinícius. Da escuridão, uma respiração pesada emergia, como o suspiro de algo que dormia havia muito tempo. De repente, uma das paredes se contraiu, levemente, como se o lugar inalasse, e logo depois, exalou. Uma baforada quente e pútrida atingiu seu rosto. O fedor de algo que nunca deveria ter tido vida. A lanterna falhou por um segundo, e nesse instante, ouviu um estalo seco. Depois outro. Era som de ossos se movendo, como uma engrenagem antiga voltando a funcionar. Com o coração disparado, virou-se bruscamente para fugir, mas tropeçou. Um crânio solto rolou sob seu pé, e ele caiu de lado, batendo o ombro contra a parede. A lanterna escorregou da mão e caiu de frente para a parede esquerda. E foi ali, iluminada pela luz fraca, que a verdade se revelou. A parede estava viva. Os ossos não estavam apenas encaixados. Eles se mexiam. Mandíbulas se abriam e fechavam. Dentes rangiam. Olhos surgiam entre rachaduras. Algumas costelas pulsavam como se fossem caixas torácicas tentando respirar. Um murmúrio se espalhou ao redor dele. Inaudível, mas nítido. Como vozes antigas recitando um cântico em uma língua esquecida. Tentou pegar a lanterna, mas seus dedos tremiam. Quando finalmente a alcançou, sentiu algo escorregar por seu pulso, uma língua seca e áspera, saindo de um dos crânios. Ele gritou. Gritou como nunca antes. Mas ali, naquela profundidade, ninguém ouviria. Se pôs de pé e correu, cegamente, tropeçando, batendo nos ossos pendurados, ouvindo-os cair atrás de si. E a cada novo corredor, a certeza aumentava, o ossário mudava, ele se moldava, e queria mantê-lo ali. Vinícius corria, mas os corredores pareciam nunca terminar. Cada curva levava a outra idêntica. Cada bifurcação era como a anterior. Não havia marcas, nem sinalizações. Apenas o som abafado de sua respiração e o eco dos próprios passos batendo nas paredes úmidas. Tentou se lembrar do caminho que havia feito na entrada.
Visualizou a pequena escada de pedra, a sala circular com os primeiros nichos, a direção do primeiro túnel, mas era inútil. O ossário já não seguia nenhuma lógica. O medo começava a tomar conta não apenas do corpo, mas da mente. Ao dobrar uma curva, deparou-se com uma bifurcação tripla, todas idênticas. 3 túneis de pedra com o mesmo formato, a mesma largura, mas ao fundo de cada um, algo diferente. No da esquerda, luz. Fraca, alaranjada, tremeluzente, como de uma vela. No do meio, escuro absoluto, mas uma corrente de ar gelado soprava de dentro, com cheiro de ferro e madeira molhada. No da direita, uma figura, parada, de costas. Um homem, aparentemente. Mesma roupa que Vinícius usava. Mesmo corte de cabelo. Mesmo porte físico. Congelou. A figura virou lentamente a cabeça, como se sentisse sua presença. E quando o rosto surgiu na penumbra, ele viu. Era ele mesmo, mas com os olhos vazios, sem brilho. A boca semiaberta, murmurando palavras que não existiam. A pele pálida demais. O rosto afundado, como se desidratado. O reflexo sorriu. Um sorriso que não era humano. Vinícius recuou um passo. O chão estalou sob seu peso. E então o som voltou. Baixo. Um sussurro vindo das 3 direções, repetindo uma única palavra. Volta. Ele fechou os olhos. Tentou pensar racionalmente. Mas tudo ali era feito para quebrar qualquer noção de lógica ou ciência. Escolheu o túnel da esquerda. Correu em direção à luz. Mais corredores, mais ossos, mais nichos. E então, uma porta, de madeira envelhecida, entreaberta. A luz vinha de dentro. Entrou sem pensar. Era uma pequena sala, circular. No centro, uma vela acesa sobre um altar de pedra. Atrás dela, um espelho rachado. A sala estava repleta de objetos que não faziam sentido. Uma mochila infantil azul claro, um retrato de uma família sorrindo, uma máscara de carnaval antiga, um tênis branco sujo. E na parede, frases escritas com carvão ou sangue. Ou ambos. Não feche os olhos. Eles me usaram. Se você lembrar, eles podem entrar. Seu reflexo não é você. Vinícius se aproximou do espelho e viu algo mais. O reflexo dele piscava fora do ritmo. Quando ele movia a cabeça para a esquerda, o reflexo sorria e mantinha a cabeça reta. Sentiu um arrepio violento. O reflexo então levou o dedo à boca e sussurrou. Essa é Gra. Eles estão ouvindo. A vela se apagou. Escuridão. No fundo da sala, um baque surdo. E o som de respiração, vinda do próprio espelho. Vinícius saiu correndo, sem olhar para trás. Não sabia mais onde estava, mas sabia de uma coisa: o ossário copiava, refletia memórias, roubava rostos, manipulava o espaço. E agora, ele era parte disso. Vinícius não sabia mais se estava andando, fugindo ou sendo conduzido. Os corredores pareciam girar ao redor dele, como se a própria estrutura do ossário estivesse viva, respirando, pulsando. O ar estava mais denso, como se cada inspiração puxasse também o peso de vozes esquecidas. Tateando pelas paredes, sentiu a textura dos ossos. Estavam quentes. Alguns vibravam levemente, como se tivessem batimentos. Ele parou ao ouvir uma música, fraca, dissonante. Uma melodia de caixinha de música tocando ao longe. Reconhecia a canção. Era a mesma que sua avó colocava quando ele dormia, quando era criança. Mas como aquilo podia estar ali? Seguiu o som e encontrou uma pequena abertura no chão. Uma espécie de buraco redondo, como um poço seco. No fundo, a caixinha de música, aberta, girando sozinha. Ao redor do buraco, palavras entalhadas em pedra. Memória é corpo. Nome é carne. Som é vida. De repente, seu gravador de voz, preso à camisa, acendeu. Sozinho. A luz vermelha piscava. Ele não havia tocado. E então, começou a gravar, como se o lugar quisesse que ele falasse. Ele hesitou. Mas então, com a voz trêmula, começou. Aqui é Vinícius Costa, estudante de arquitetura da UFRJ. Entrei neste ossário para documentar sua estrutura. Agora, não sei onde estou.
Ele respirou fundo. As paredes se movem. As saídas não levam a lugar nenhum. Vi versões de mim mesmo. Vi corpos com as minhas roupas. Ouvi minha avó. Ouvi minha própria voz antes de falar. Sua respiração ficou mais ofegante. Acho que o ossário é uma coisa, uma entidade. Ele sente. E quando você entra, ele te lê. Pausou. Chorou por alguns segundos. Se alguém ouvir isso, não entre aqui. Não traga lembranças fortes. Não diga seu nome. O gravador continuava piscando, mas agora repetia em eco o nome dele. Vinícius, Vinícius, Vinícius. As paredes ao redor começaram a se dissolver como areia levada pelo vento. Os nichos se curvavam, torciam. Os túneis desciam como espirais infinitas. De repente, Vinícius estava em uma sala circular, mas diferente. Todas as paredes espelhadas. E em cada espelho, um reflexo diferente dele. Chorando, rindo, morrendo, implorando, silencioso. E então, todos os reflexos olharam para ele ao mesmo tempo e disseram, em uníssono, você já foi lembrança, agora é ruído. As luzes falharam, e o gravador caiu no chão, gravando ainda. Silêncio. Depois, passos lentos. E uma última voz, não humana, mas ainda assim familiar, sussurrou bem perto do microfone. Obrigado por voltar. 2 meses depois, durante uma vistoria de rotina, um funcionário da prefeitura encontrou o gravador entre pedras reviradas, na entrada do ossário. Levou até o setor de preservação histórica. Quando deram play, ouviram a gravação até o fim. Mas no silêncio final, antes do clique que encerra a fita, ouviu-se algo a mais. O som de uma respiração muito próxima e algo se arrastando sobre o microfone. Desde então, disse que quem ouve o áudio sozinho, no escuro, escuta um sussurro vindo de trás de si, e que um reflexo, quase imperceptível, aparece em espelhos apagados, por um instante, e desaparece, mas sempre com os olhos vazios. Passa Quatro era o tipo de cidade onde o tempo parecia ter adormecido. Casas com varandas antigas, senhoras sentadas em cadeiras de balanço ao entardecer e crianças jogando bola em rua, onde quase não se via carros. Mas, como toda a cidadezinha cercada de mato e silêncio demais, havia também os sussurros. Eles falavam do cemitério do Alto da Serra, um lugar escondido entre colinas cobertas por araucária e neblina baixa. Segundo os mais velhos, quem passasse por ali após a meia-noite podia ouvir o estalar de gravetos secos e ver uma vela acesa sozinha no meio da escuridão. Às vezes, diziam, alguém ria. Outras vezes, chorava. Larissa sempre achou essa história boba. Tinha 17 anos, gostava de desafios, adorava provocar os limites da lógica. Estava cansada do marasmo de Passa Quatro, onde nada nunca acontecia. Júlio, seu primo, era seu parceiro de aventuras. Renan e Carla completavam o grupo, amigos inseparáveis desde a infância, unidos por tédio, coragem juvenil e uma vontade constante de se provarem. Foi numa noite de outubro que decidiram testar a lenda. Reunidos na varanda da casa de Júlio, rodeados de latinhas de refrigerante e uma lanterna de acampamento entre eles, conversavam sobre o que fariam no fim de semana. Até que Carla, olhando para o céu limpo e estrelado, disse num tom quase de brincadeira: e se a gente fosse no cemitério? Júlio riu. Pra quê? Ver se os ossos da dona Etelvina ainda estão lá? Não, disse ela. Pra ver a vela. Larissa ergueu a sobrancelha, já interessada. Que vela? Carla contou a história. A versão que circulava entre as crianças e adolescentes da escola. À meia-noite, se alguém fosse até o túmulo mais antigo do cemitério e encontrasse uma vela acesa, deveria apagá-la. Mas só se ela estivesse realmente acesa. Se o fizesse, algo mudaria. Ninguém sabia exatamente o que. Dizem que quem apaga a vela vê uma menina, completou Carla, e que essa menina está esperando por alguém há mais de 100 anos. O silêncio se instalou por alguns segundos, até que Renan, sempre o mais corajoso, disse com desprezo: bobagem. Vamos amanhã. Levamos os celulares, filmamos tudo. Provamos que essa história é só conversa de velho bêbado. O desafio estava lançado. A regra era simples.
Às 23h30, se reuniriam com lanternas, celulares e uma vela própria, só por precaução. Subiriam até o portão do cemitério. Entrariam e caminhariam até o centro, onde ficava o túmulo mais antigo, de uma menina chamada Amélia. Se a vela estivesse acesa, um deles apagaria. Depois, filmariam a volta para casa e postariam tudo nos grupos. E se a gente não achar nada? Perguntou Carla, mais hesitante. Melhor ainda. A gente dorme tranquilo e ainda ri da cara de quem tem medo, respondeu Júlio. O combinado era esse. Naquela noite, nenhum deles dormiu direito. O vento assobiava pelas frestas das janelas, como se estivesse carregando mensagens esquecidas. E, lá fora, o céu começava a se encobrir com nuvens pesadas. Quando os quatro se encontraram no dia seguinte, já havia no ar um clima diferente. Não era medo, exatamente, mas uma sensação incômoda, como se algo estivesse esperando por eles. Subiram a trilha para o cemitério do alto da serra em silêncio. As lanternas acesas já desde a estrada de terra. O portão, de ferro enferrujado, estava entreaberto. Larissa foi a primeira a cruzar. Lá dentro, tudo era estático demais. As árvores altas ao redor não se moviam, mesmo com o vento. E os túmulos pareciam olhar de volta. Vamos logo com isso, disse Renan. Já estou ficando com frio. Carla ficou para trás, olhando em volta, os braços cruzados. Ela sentia algo antigo, observando. No centro do cemitério, uma clareira de pedras formava um círculo. E, bem no meio, lá estava, uma vela acesa. Chama firme, reta, mesmo com o vento. Ao lado dela, uma lápide pequena e antiga. Larissa se aproximou e leu em voz alta. Amélia. Nascida em 1912. Morta em 1919. 7 anos, murmurou Carla. Renan riu, zombeteiro. Deve ter sido algum escoteiro que deixou isso aqui para assustar os outros. Ele estendeu a mão. Larissa o segurou pelo pulso. Espera. O quê? A regra era clara. Só apaga se a vela estiver acesa. E ela está. Eu sei. Mas, e se a lenda for verdade? Ele olhou para ela, depois para a vela, e sorriu. Então a gente vai descobrir. E, sem hesitar, deu um passo à frente. Renan estendeu a mão para a vela, os olhos fixos na chama. O rosto estava iluminado pela luz trêmula que parecia dançar, não com o vento, mas com algo invisível. Atrás dele, os outros 3 amigos observavam em silêncio, presos entre o medo e a incredulidade. Vai logo, sussurrou Júlio, tentando parecer corajoso. Renan soltou uma risada seca. Tá com medo? É? Fechou os dedos sobre a vela com firmeza. Mas, naquele instante, algo mudou. A chama aumentou, ficando alta e azulada por um segundo, antes de desaparecer completamente entre seus dedos. O silêncio do cemitério, que já era opressor, tornou-se sufocante. E então, uma voz, fraca, infantil, quase um sussurro arranhado vindo de trás da lápide. Ela ainda não terminou de queimar. Todos se viraram ao mesmo tempo. Ali, a poucos metros, parada entre 2 túmulos antigos, estava a menina. Seus pés descalços estavam cobertos de terra. O vestido branco, manchado de lama e mofo. O cabelo castanho, liso e embolado em partes, descia até os ombros. Mas o que mais prendia a atenção eram os olhos, escuros demais. Olhos que não refletiam a luz. Ela olhava diretamente para Renan. Carla soltou um grito abafado, recuando 2 passos. Larissa cobriu a boca com as mãos. Júlia apontou a lanterna, que imediatamente falhou e se apagou. Renan permaneceu imóvel. Quem é você? Perguntou Larissa, a voz tremendo. A menina não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça. Ela caminhou devagar até a lápide de Amélia e se ajoelhou. Estendeu a mão, e do chão, do meio da terra seca, uma nova vela surgiu. Já acesa. A chama tremia, mas não se apagava. Eu estou esperando por alguém, ela disse. Sua voz era como o som de algo esquecido, como um sussurro vindo de um cômodo abandonado. Se você apagar, vai ficar no lugar dele. Renan deu mais um passo à frente. Larissa o segurou com força agora. Você ouviu o que ela disse. Não apaga. Por favor, Renan.
mas ele parecia não escutá-la. Os olhos estavam vidrados, a expressão vazia. Ele avançou, ajoelhou-se diante da vela, com um sopro, apagou. O que aconteceu a seguir foi rápido e silencioso. Renan caiu para trás como se tivesse sido puxado por cordas invisíveis. Sem som, sem resistência. Quando os outros correram até ele, ele já não estava lá. Havia apenas terra. Nem buraco, nem vestígios. A vela, que fora apagada segundos atrás, agora estava totalmente derretida, como se tivesse queimado por horas. A menina permaneceu parada, olhando para eles. Então, sorriu. Um sorriso pequeno, sem alegria, sem alma, e desapareceu. O grito de Carla ecoou por entre os túmulos, rasgando o silêncio como uma lâmina. Júlio caiu de joelhos, sem conseguir respirar. Larissa, ofegante, puxou os dois pelos braços. Precisamos sair daqui. Agora. Saíram correndo pelo mesmo caminho por onde haviam entrado. Mas o portão estava fechado, trancado com uma corrente que não estava ali antes. As lanternas tremiam nas mãos. Carla soluçava. Júlio balbuciava orações que não lembrava ter aprendido. Larissa, ofegante, vasculhava os bolsos, procurando algo. Um canivete, o celular, qualquer coisa. Mas então, ouviram um barulho atrás deles. Um estalo de madeira, seguido por passos leves. E um sussurro vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Já tem um, falta outro. O ar tornou-se pesado, quase sólido, enquanto eles tentavam em vão abrir o portão trancado. As correntes pareciam fundidas ao ferro frio, impossíveis de serem quebradas. Os passos atrás deles se aproximavam lentamente, firmes e sem pressa, como se a criatura que os caçava não tivesse necessidade de correr para capturar suas presas. Larissa agarrou o celular com mãos trêmulas, tentou ligar para a polícia. Sem sinal. Nada. A escuridão parecia ganhar vida própria. Os sussurros aumentaram, transformando-se em uma melodia sinistra que envolvia os adolescentes. Já tem um, falta outro. Falta outro. Carla agarrou a mão de Júlio, que a encarava, os olhos arregalados de pavor. Para onde a gente vai? Ela sussurrou. Eles se encolheram próximos a uma lápide enorme, coberta de musgo e flores mortas. Foi quando viram. Uma sombra esguia, quase translúcida, emergiu lentamente da neblina. Seus olhos amarelos faiscavam no escuro, observando cada movimento. Não era totalmente humana, mas tinha traços vagos de uma menina. A criatura se moveu com passos silenciosos, e no seu rastro, o frio se espalhava como uma mão gelada tocando a pele. Larissa sentiu um arrepio que subiu pela espinha. Corra! Gritou Júlio. Eles saíram em disparada, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Mas o cemitério não era mais o mesmo. Os caminhos se torciam e mudavam de lugar, como um labirinto vivo que se reorganizava para mantê-los presos. Cada tentativa de fugir parecia levá-los mais para dentro. Eles podiam ouvir seus próprios passos ecoando, mas também outros passos, passos que não eram deles. Um dos sussurros se tornou claro. Não adianta correr. Larissa tropeçou e caiu de joelhos. O medo lhe roubava o ar. Quando se levantou, percebeu que Júlio e Carla haviam desaparecido. O silêncio voltou, mais denso e esmagador. Então, uma voz, distante, mas próxima ao mesmo tempo, chamou seu nome. Larissa. Ela não sabia se era real ou parte daquilo que a perseguia. Com lágrimas nos olhos, ela percebeu que estava sozinha. Mas a sensação de que algo a observava, invisível e impiedoso, não a deixava respirar. Ela apertou o celular, ainda sem sinal, e compreendeu a verdade amarga. Eles não estavam mais em um cemitério. Estavam presos em um pesadelo. Larissa vagava entre as lápides retorcidas, cada passo ecoando na vastidão silenciosa do cemitério que agora parecia um labirinto sem fim. A névoa densa envolvendo tudo tornava cada movimento um desafio e abafava qualquer som que tentasse romper aquele véu cinza. A solidão era esmagadora. Seu coração acelerava a cada sombra que dançava entre as árvores, e o frio parecia não vir do vento, mas de algo invisível que se agarrava à sua pele. Ela tentou ligar para Júlio, para Carla, mas o celular só entregava silêncio. O que estava era o sussurro constante, uma mistura de vozes fracas,
quase como se o próprio cemitério tentasse falar. De repente, uma luz tênue e trêmula surgiu entre as lápides à frente. Era a vela. Lentamente, Larissa se aproximou. Ao lado da chama bruxuleante, uma figura apareceu, a menina do vestido branco, imóvel, com os olhos vazios e profundos. A voz saiu como um sussurro cortante no silêncio. Você não deveria estar aqui. Larissa sentiu o peso da tristeza e do desespero naquele olhar vazio, como se a menina carregasse séculos de dor e abandono. Antes que pudesse reagir, um coro de vozes baixas começou a se formar ao seu redor, falando nomes esquecidos, histórias de almas presas. Era um convite e um aviso. Venha ficar conosco. O medo congelou Larissa por um instante, mas algo dentro dela se acendeu, uma vontade desesperada de sobreviver, de escapar. Ela correu, mas a escuridão parecia viva, fechando-se atrás dela, fazendo com que cada corredor levasse de volta para o mesmo ponto. As vozes aumentaram, transformando-se em um clamor desesperado, como se o próprio cemitério reclamasse sua companhia. Larissa sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Ela gritou, mas não havia ninguém. Só o vazio, a vela e a menina que esperava. Larissa acordou abruptamente, ofegante, o coração martelando no peito. Ela estava sentada no meio do cemitério, envolta pela névoa que ainda se espalhava como um manto gelado. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de laranja e cinza, trazendo uma frágil esperança. Mas o cemitério parecia diferente, estranho e vazio. Não havia mais lápides, nem túmulos, nem sequer clareira onde a vela queimara. Era como se aquele lugar tivesse sido apagado do mundo, levado pelo tempo ou por algo pior. Larissa tentou chamar por Júlio e Carla, mas sua voz soava distante e fraca. Não houve resposta. O medo tomou conta, e ela percebeu que não estava mais sozinha. Sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. Ao virar lentamente, viu duas figuras pálidas. A menina do vestido branco segurava uma vela apagada. Ao lado dela, uma silhueta que Larissa reconheceu imediatamente, Renan. Mas ele estava imóvel, os olhos vazios e a expressão vazia. Sem forças, Larissa tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. O silêncio tomou conta, pesado e sufocante. Então, a vela se acendeu sozinha, iluminando os rostos pálidos. Larissa entendeu que agora fazia parte daquela história. Que a lenda de Passa Quatro não terminava com aqueles desaparecimentos. Era um ciclo eterno. E, naquela manhã triste, ela percebeu que o cemitério não era apenas um lugar de descanso, era uma prisão. Uma prisão para as almas que buscavam companhia e para aqueles que ousavam desafiar a escuridão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!